Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Sócrates, não vou me prolongar muito e espero que vocês gostem. Se chegarem até o final, deixa aí um joinha no vídeo e se inscrevam também no meu canal. Aqui eu falo filosofia, eu gosto de falar sobre leituras de clássico, dando apenas uma impressão sobre esses livros. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Hoje aqui eu tenho meu cafezinho, tá tarde. Raramente eu gravo à tarde, não tenho muito tempo, mas hoje o clima tá bem propício. Bora lá. Grande filósofo Sócrates. Então, Sócrates nasce em Atenas por volta de 470, 69 a.C. e morre lá para 399 a.C. Ele foi acusado de corromper os jovens naquela época simplesmente por tentar buscar a verdade através da sua filosofia, sua oralidade dialética. Ele questionava as pessoas ao redor da cidade, ele costumava andar no meio das pessoas, questionando o que seria justiça, o que seria a beleza, enfim. Mas não somente por isso ele morreu, porque já existia uma articulação ali, pessoas que não gostavam muito do seu jeito, e o acusaram também de não acreditar nos deuses da época, porque na Grécia Antiga eles acreditavam muito nos deuses, todo mundo conhece aí, é bem famoso os deuses mitológicos. Então, por isso ele foi condenado a beber cicuta, que é um veneno, e aos poucos ele foi morrendo. Para quem gosta desse assunto, temos alguns livros bem interessantes. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, a morte dele, o que estava acontecendo, eu recomendo esse livro também, Apologia de Sócrates, pelo seu discípulo Platão. Então aqui tem um diálogo bem interessante na sua acusação, o que ele fala, como que ele se porta diante daquela injustiça que estava acontecendo. Então ele é um livro bem curtinho também, eu super recomendo esse livro. Bom, para quem conhece mais ou menos a história, Sócrates não deixou nada escrito, nenhuma mensagem, não fundou nenhuma escola, e também as suas fontes são alguns, além de seus discípulos, é um comediante chamado Fanes. Ele era bem famoso na época e ele tem um livro cujo nome é As Nuvens. Mas nesse livro, As Nuvens, meio que ridiculariza o Sócrates, principalmente por essa questão de não acreditar em deuses também. E recomendo também, eu acredito que é bem fácil achar na internet essa comédia de Aristofanes. Bom, e outras fontes que nós temos é o seu discípulo Xenofontes, sobretudo Sócrates, pelos seus diálogos, por ter convivido muito tempo com ele. Então aí a gente tem algumas ideias de como era o filósofo Sócrates. Bom, pessoal, naquela época o que a gente tem é que os filósofos, os pré-socráticos ou os naturalistas, eles meio que esgotaram tanto a ideia de physis, da qual é a origem de todas as coisas, e também eles meio de acordo com Sócrates se contradiziam. Então, tudo, o que era o ser é um ser é muito, nada se move, tudo se move. Bom, porém, o Sócrates se concentrou em entender não qual seria o princípio de todas as coisas, mas sim qual é a essência do homem. Então, é isso que a gente precisa pensar e entender sobre sua filosofia, que a partir daí dá um grande passo para outros, abre aí um grande leque para outros filósofos também. Então, seria a essência do homem? E ele chega aí a algumas conclusões, sobretudo uma conclusão que ele fala o seguinte: ele fala que a essência do homem é a sua alma, porque é justamente a sua alma que é capaz de diferenciá-lo de outros seres, de outras coisas. E quando a gente fala de alma aqui, ele quer falar sobre razão, a sede da atividade pensadora, operadora de todas as coisas, ou seja, da personalidade intelectual do homem. Como fala alguns livros que eu li, resumindo, a alma seria o eu consciente. Então, a partir daí, a gente tem uma grande descoberta, ele começa a discorrer sobre, e isso significa que, se a essência do homem é a sua alma, então isso significa que curar a si mesmo seria não curar o seu próprio corpo, mas sim a sua alma. E ele diz o seguinte aqui no livro que eu tenho, de Giovanni Reale e Dario Antiseri: ensinar aos homens a cura da própria alma é tarefa suprema do educador, exatamente a tarefa que Sócrates considera ter recebido do Deus, como se lê em Apologia. Então, a gente tem já esse pontapé inicial do que seria a essência do homem, e aí ele, para dar abertura a essa tese, ele vai fazer o seguinte, ele fala o seguinte: uma coisa é o instrumento do qual se serve, e a outra é o sujeito que se serve do instrumento. Isso significa que o nosso corpo é o instrumento. Eu vou ler rapidamente para tentar contextualizar aqui. Ora, o homem se serve do próprio corpo como um instrumento, e isso significa que são coisas diferentes: o sujeito, que é o homem, e o instrumento, que é o corpo. Portanto, a pergunta correta a se fazer: o que é o homem?
não se poderá responder que é seu corpo, e sim aquilo que se serve do corpo, mas a psique, a alma, isto é, a inteligência. Então aqui a gente tem o pontapé inicial, sedimentando essa tese de que a essência do homem é a sua alma, a razão, a sua intelectualidade. Uma outra coisa interessante também é a areté, que torna algo ser bom e perfeito. Então, o que seria a virtude do homem? A virtude do homem é aquilo que ajuda a alma em sua natureza, ou seja, ser boa e perfeita. E para ela ser boa e perfeita, nada mais é necessário do que o conhecimento, a ciência. Essas características ajudariam a alma a ser boa e perfeita, assim como a gente tem aí a palavra em grego, areté, tornar-se algo bom e perfeito. E aqui a gente tem um pedacinho bem interessante no livro, ao passo que o vício será a privação da ciência e de conhecimento, isto é, a ignorância. Então, se ao mesmo tempo que eu tento aperfeiçoar a minha virtude para que ela seja boa e perfeita através do meu conhecimento, a falta disso, a privação desse conhecimento, nos torna ignorantes, o oposto de uma alma virtuosa, de uma alma perfeita e boa. Bom, com tudo isso em voga, Sócrates provoca uma revolução no que seriam os verdadeiros valores, e o que ele diz é que está muito longe das coisas externas, da riqueza, da sua aparência física, naquilo que você possui, mas sim o verdadeiro valor das coisas estão aonde se tudo se condensa no conhecimento, e através do conhecimento você chega à verdade das coisas. Então, a partir daí, a gente tem uma grande revolução, principalmente no pensamento filosófico, para que outros filósofos pensem com muito mais complexidade acerca do homem e da sua essência. Vou ler aqui um pedacinho, tá bom? Do livro, da página do Giovanni Reale e Dario Anticeri, página 86. É o seguinte, falando aí desses valores através do conhecimento, tornam-se valores somente os usados como o conhecimento exige, ou seja, a função da alma e da areté. Em síntese, riqueza, poder, fama, saúde, beleza e similares. Então, isso significa que todos os valores tradicionais devem ser considerados desvalores, mas simplesmente que por si mesmo não têm valor. Bom, pessoal, eu não vou me prolongar muito, só foi um iniciozinho aí sobre Sócrates. Eu pretendo falar mais sobre, mas talvez eu divida esse vídeo, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar um joinha aqui, ficarei muito agradecida e até mais. Tchau, tchau.